Olá, corredores, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar de um tema muito especial e que não gosto muito de falar nele, mas é um tema muito importante para corredores, que é correr lesionado. Este é um erro que muitos corredores já o fizeram. Eu já fiz imensas vezes e por causa disso já tive muitos problemas e, portanto, vou passar-vos aqui esta mensagem que é muito importante, com um conjunto de dicas e informações sobre a importância de não correr lesionado e de sabermos o que é que devemos fazer quando temos esse tipo de problema. Correr lesionado é um conceito bastante fácil de entender, é nós irmos correr mesmo com uma dor persistente, uma dor que vai ocorrendo ao longo já de vários dias e mesmo assim nós vamos correr. E isso acontece por várias razões. A primeira é por nós termos medo de perder o nosso condicionamento físico. Nós estamos a treinar e temos medo de perder condição física. E isso não acontece de um momento para o outro, e portanto também, pelo facto de pararmos uns dias, também não vai haver grande problema. E isso depois fica associado ao nosso desejo de atingir determinadas metas e, portanto, se nós vamos parar, nós não vamos conseguir depois atingir o objetivo que nós temos e, portanto, acabamos por continuar a correr mesmo lesionados. E, portanto, acabamos depois de ignorar os sinais que o corpo nos vai dando e depois choramos, né? Mas acontece a todos. Comigo já aconteceu imensas vezes e, portanto, é uma situação que nós devemos tentar evitar ao máximo. Quais é que são os principais problemas de nós corrermos lesionados? O principal é nós transformarmos aquilo que é uma pequena lesão, uma pequena dor, em algo crónico e, portanto, depois pode afetar para o resto da nossa vida. Portanto, depois andamos constantemente a fazer fisioterapia, andamos constantemente a fazer tratamento. Por outro lado, também acontecem situações em que uma pequena lesão que depois, com alguns dias de paragem, nós conseguimos resolver, depois nós vamos agravar essa lesão que depois vai necessitar de muito mais tempo para recuperar e mais custos, mais fisioterapia, mais consultas, mais exames. Outro aspecto também extremamente importante é que nós, ao corrermos lesionados, corremos o risco de estar a alterar a nossa biomecânica de corrida para evitar termos algum tipo de dor. Imaginemos que nós temos a dor no joelho ou num pé ou seja lá o que for. Por causa disso nós corremos um bocadinho mais tortos, um bocadinho mais tentar proteger aquela zona que nos dói e acabamos depois por ter um conjunto de desequilíbrios no corpo por causa desse tipo de ajustamento que nós fazemos para evitar a dor. E isso depois leva a outras lesões além daquela que nós já temos. Pronto, e tal como disse há pouco, o facto de nós corrermos lesionados vai fazer com que muitas vezes nós tenhamos um agravar da lesão, que depois leva a um tratamento muito mais prolongado e por isso acaba por ter também um impacto na nossa performance a longo prazo, porque aquela performance que nós estávamos à espera de atingir durante um determinado período, acabamos por não atingir porque ficamos mais tempo lesionados do que aquilo que tínhamos previsto. Existem alguns sinais de alerta que nós não devemos ignorar. O primeiro sinal de alerta é aquela dor que não melhora e que acaba até por agravar-se ou piorar durante a corrida. Esse é um sinal de alerta muito importante que nós não devemos de maneira nenhuma ignorar. Outro sinal de alerta é inchaço. Nós termos, por exemplo, o joelho que fica inchado ou que fica vermelho ou que fica quente, e isso é sinal de inflamação e, portanto, por fim, temos aquelas dores que nos atrapalham no nosso dia-a-dia. Por exemplo, quando nós vamos a caminhar e temos uma dor, dói o joelho, ou dói o pé, ou dói qualquer coisa, ou quando vamos a subir escadas e também nos dói os joelhos, ou dói também qualquer zona do corpo. Esse tipo de dores que nós temos no nosso cotidiano, no dia-a-dia, também é um sinal de alerta que nós não devemos ignorar. E, portanto, se você tem algum destes sinais, deve parar de imediato, deve, se possível, avaliar a situação, eventualmente consultando um médico. Portanto, que é muito importante nós consultarmos um médico, porque são eles que sabem o que é que devem fazer, não é?
é evidente que nós ficamos desesperados só em pensarmos que vamos ter que parar de correr, nem que seja por um dia ou dois. Mas há um aspecto que devem ter em conta, que é o facto de pararem durante alguns dias de correr não implica que vocês deixem completamente de fazer desporto e de ficarem sentados no sofá ou deitados na cama durante o dia inteiro. Nós podemos fazer exercícios de recuperação, por exemplo, fazer caminhadas, fazer alongamentos, que são um tipo de exercícios que nos permitem recuperar mais rapidamente de algumas lesões e, portanto, não tem também grande impacto e, portanto, podem fazer até uma forma de não pensarem tanto no tema e vão dar um passear, vão andar na rua e, portanto, com isso também vão conseguir fazer algum exercício, embora de baixa intensidade, e também não estão a agravar a situação e até podem ajudar a recuperar. Também podem fazer outro tipo de exercícios com baixo impacto, por exemplo, podem andar de bicicleta, podem fazer natação, podem fazer elíptica, podem fazer um conjunto de exercícios que tenham menor impacto. Claro que se a lesão impedir que se ande de bicicleta, não podem andar de bicicleta. Pronto. Por fim, também podemos fazer alguns exercícios de reforço muscular, alguns exercícios um pouco mais localizados e até próprios para a corrida, até para evitar lesões futuras, e portanto podem também fazer este tipo de lesões, de exercícios, desde que não estejam diretamente relacionados com a lesão que vocês estão a tratar. Infelizmente, por vezes a lesão e a dor não sai de um dia para o outro e não sai sozinha. Portanto, muitas vezes nós colocamos gelo, ou metemos algo quente, ou metemos alguma pomada, ou fazemos alguns repouso, e a situação vai melhorando um pouco. No entanto, às vezes isso não acontece e por vezes temos que consultar um médico, porque o médico é que sabe o tipo de tratamento que nós devemos fazer. Depois o médico provavelmente até poderá sugerir fisioterapia, pode sugerir algum tipo de exames para verificar qual é a extensão da lesão e, portanto, é muito importante, se a situação não melhora, então consultamos um médico, não consultar as redes sociais. Consultar um médico é essencial para nós conseguirmos tratar a lesão e evitar o agravar da situação. E portanto o vídeo de hoje era este, o objetivo era nós passarmos a mensagem que não devemos treinar lesionados. Devemos ao máximo evitar esse tipo de situações porque vamos eventualmente piorar a lesão, vamos agravar a situação, vamos tornar às vezes uma situação que pode ser resolvida em poucos dias, vamos passar uma situação que pode ser crónica ou pode demorar depois meses a recuperar e, portanto, evitem ao máximo este tipo de situações. Eu já cometi esse erro várias vezes e paguei um custo bem caro por causa disso. E, portanto, o facto de não poderem treinar corrida e de terem que estar em repouso ou fazer algum tratamento não implica que tenham que ficar completamente parados. Podem fazer alguns exercícios que não tenham tanto impacto e que não tenham contacto ou que não tenham relação direta com a lesão que vocês estão a fazer. Podem fazer natação, bicicleta, elíptica, conjunto de exercícios, podem fazer caminhadas, podem fazer alongamentos e, portanto, o facto de estarem lesionados não implica perderem toda a condição física e terem que estar completamente parados. Podem continuar a fazer algum tipo de esportes. Se as coisas não melhorarem, então consultem um médico. O médico é quem vos vai poder ajudar e, portanto, era esta mensagem que eu vos queria hoje passar, que é uma mensagem muito importante. Nós não podemos cometer este erro de continuar a treinar mesmo lesionados. Nós temos a nossa vida toda para atingir os nossos objetivos. No entanto, se estivermos lesionados, garanto-vos que não vão conseguir atingir os objetivos e muitas vezes deixamos de poder correr porque passamos a ter uma lesão mais grave ou uma situação mais crónica. Então vá, se gostaram do vídeo, deixem o vosso like, subscrevam o canal caso ainda não tenham subscrito e partilhem com os vossos amigos. Então vá, até à próxima e bons treinos.